E a gente vai analisar na aula de hoje todas as repercussões, né, dessas obrigações de fazer ou não fazer, no caso de descumprimento, né, ou, eventualmente, no caso de o devedor não querer executar essa obrigação de fazer, ou no caso de descumprimento com ou sem culpa do devedor, quais são as consequências jurídicas desta conduta inadimplente do devedor. Então, esse é o nosso objeto da nossa aula de hoje. Tá? Lembrando sempre que, dentro das modalidades de obrigações, nós temos a obrigação de dar e restituir, né? Obrigações de fazer, obrigações de não fazer, obrigações alternativas, obrigações divisíveis e indivisíveis e obrigações solidárias. A gente já viu obrigações de dar, né? De dar dinheiro, obrigações de restituir e obrigações, na aula de hoje, analisando as obrigações de fazer e não fazer. Tá? Na próxima aula, a gente abrange um outro bloco nas obrigações alternativas. Tá? Dentro das obrigações de fazer ou não fazer, tá? Então, dentro dessa perspectiva, tá? Eu vou já trazer para vocês aonde está a nossa fonte das obrigações de fazer ou não fazer. Então, já anotem aí o primeiro tópico, né, da nossa aula, do nosso resumão da nossa aula, com relação à previsão legal das obrigações de fazer e de não fazer. Nós temos duas fontes principais das obrigações de fazer e não fazer. Tá? Uma é no Código Civil e outra é no Código de Processo Civil. Tá? No Código Civil, tá, as obrigações de fazer e não fazer, elas estão previstas nos artigos 247 a 251 do Código Civil. Então, aí é, digamos assim, a morada das obrigações de fazer e não fazer dentro do Código Civil. Artigo 247 a artigo 251. De alguma forma, a gente vai, durante o que está na apostila, de alguma forma está ali no nosso Código Civil, e a gente vai abordar isso agora durante as aulas, fazendo a nossa visita, a nossa consulta tradicional ao Código Civil. O nosso segundo diploma, que rege o nosso conteúdo de processo, de obrigações de fazer ou não fazer, está dentro do Código de Processo Civil, ou seja, o código que vai operacionalizar eventual ação, eventual execução para cumprimento de uma ação, digamos, de uma obrigação de fazer ou não fazer. Ele está lá no Código de Processo Civil, em dois lugares distintos. Tá? Então, lá no Código de Processo Civil, nós temos lá os artigos 497 a 501 do Código de Processo Civil. 497 a 501 do Código de Processo Civil. O que esses artigos do 497 a 501 do Código de Processo Civil disciplinam? Tá? Eles tratam do julgamento das ações relativas às prestações de fazer e não fazer. Tá? Ou seja, como é que se dá o julgamento? Quais são os atos que o juiz vai emitir quando julga uma ação de obrigação de fazer ou não fazer? Tá? Vejam que nós vamos ver que há algumas circunstâncias urgentes em que o próprio credor pode mandar que um terceiro execute essa obrigação e depois cobre judicial. Mas, via de regra, tá? Quando não há urgência, o credor deve se socorrer do judiciário para compelir, para obrigar o devedor, aquele que deve prestar uma obrigação de fazer, tá? Execute essa obrigação, execute o que foi avançado, o que foi estabelecido nessa obrigação, eventualmente neste contrato. Tá? Outro locus, outro lugar em que o Código de Processo Civil prevê, tá, dispositivos sobre a obrigação de fazer ou não fazer, então é lá no artigo 536 a 537 do Código de Processo Civil. Nesses artigos 536 a 537, 536 a 537, nós vamos, o Código de Processo Civil disciplina o cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade de uma obrigação de fazer ou de não fazer.
como é que eu faço o cumprimento dessa obrigação? Tá? Isso tudo vai estar disciplinado lá no artigo 536 a 537 do Código de Processo Civil. Então, vejam que na aula de hoje a gente vai transitar, ora pelo Código Civil, ora pelo Código de Processo Civil. Ambos os diplomas se complementam. Tá? A gente não vai ficar só no Código Civil, ok? Beleza? Anotadinho esse primeiro tópico com relação à previsão legal das obrigações de fazer ou não fazer. Está anotadinho, Código Civil, quais são os artigos, e Código de Processo Civil, quais são os artigos. Então, a gente vai agora seguir analisando alguns conceitos iniciais para que a gente possa entender as obrigações de fazer e de não fazer. Tá? O que é uma obrigação de fazer? Tá? Obrigação de fazer, a gente, talvez, quando a gente escuta isso, essa expressão, obrigação de fazer, já nos vem à mente, já nos vem ao pensamento uma série de obrigações. Tá? A gente daqui a um pouco compreende o que é uma obrigação de fazer, tá? De forma intuitiva. Porém, a gente tem que fazer uma conceituação um pouco mais técnica com relação à obrigação de fazer. O que seria uma obrigação de fazer? Obrigação de fazer é uma obrigação positiva, ou seja, é um agir, é um ato, tá? Comissivo, ou seja, é um agir do devedor, tá? É um fazer. Diferente das obrigações de não fazer, esse sim é um ato omissivo. Tá? Ele deve se omitir, ele deve praticar um ato negativo, um não fazer. Ah, professor, mas tem como estabelecer uma obrigação de não fazer? Sim, nós podemos citar várias obrigações de não fazer. Vocês conseguem identificar dentro do cotidiano de vocês, ou dentro da experiência de vocês, alguma obrigação de não fazer? Poderiam trazer para nós alguns exemplos de obrigação de não fazer, de um ato comissivo, um não fazer, uma conduta negativa do devedor? Vocês lembram de alguma situação que a gente conseguiria encaixar como um ato omissivo, um não fazer? Fazer é mais fácil, né? Fazer uma filmagem de um evento, tá? Fotografias, tá? Mas quando a gente contrata filmagem, fotografias, isso é uma obrigação de fazer ou uma obrigação de dar? Porque no final, é entregue os arquivos, é entregue as fotografias, é entregue a filmagem. Isso não é uma obrigação de dar ou é uma obrigação de fazer? Prometer, a Daniele traz aqui, prometer entre tantas sacas de soja e não faz. Seria isso? Aí a gente tem uma obrigação, né, de dar, obrigação de dar as sacas de soja. E a pessoa não entrega as sacas de soja, tá? A gente tem um descumprimento de uma obrigação de dar. Agora, o que a gente busca aqui é um exemplo de uma obrigação de não fazer, em que uma pessoa convenciona com a outra, estabelece, através de um contrato, que a outra pessoa não vai fazer algo. O que a gente poderia estabelecer num contrato de uma obrigação de não fazer? Quando alguém se obriga a não chegar, a Aline traz um exemplo, quando alguém se obriga a não chegar perto de outra pessoa, por exemplo, na medida protetiva, tá? O juiz determina, né, que a pessoa não faça algo, ou seja, não se aproxime de alguém. Tá? Dentro de uma medida protetiva, pode ser estabelecido, né, essa obrigação de não fazer. O que é não fazer? Não fazer a aproximação. Tá? Uma conduta negativa, omissiva, ele não pode se aproximar de uma outra pessoa. Tá? Perfeita a observação da Aline como uma obrigação de não fazer. Um outro exemplo, né, para a gente já ir aquecendo, né, os nossos motores, um outro exemplo de obrigação de não fazer, que talvez a gente poderia trazer aqui, né, deixa eu ver como é que a gente está no nosso
no nosso WhatsApp, se alguém está perdido e não conseguindo entrar. Não, está tudo ok. Então, um outro exemplo de obrigação de não fazer é, por exemplo, vocês compram um salão de beleza, tá? De alguém. E aí, por exemplo, vocês querem que essa pessoa que vendeu o salão de beleza, tá? Vocês estão comprando o ponto comercial, né? Toda a fama daquele salão de beleza, ou digamos, um comércio, né? Vocês compraram uma sorveteria, ou uma loja de roupas, né? E com isso, vocês estão comprando não só a loja, mas todo o aspecto de referência daquela loja. As pessoas estabelecem uma referência de compra, de deslocamento, quando a gente tem um comércio, e isso tudo tem um valor econômico. Então, quando a gente compra, por exemplo, um salão de beleza, uma loja de roupa, uma sorveteria, junto com o valor material do equipamento, do estoque, dos móveis, a gente também paga, e eventualmente o credor cobra, esse valor do fundo de comércio, ou seja, o que representa aquela referência daquela loja. Tá? E, eventualmente, quem faz a compra desse estabelecimento e paga um valor a mais por isso, estabelece num contrato a obrigação de o vendedor não abrir uma loja no mesmo ramo por certo período de tempo. Tá? Não seria justo que, por exemplo, eu comprasse um salão de beleza, eventualmente uma academia, e daí a pessoa vende e eu pago todo esse know-how, esse valor de fundo de comércio, e a pessoa, na semana seguinte, abre uma outra academia, abre um outro salão de beleza. Então, dentro desse contrato, eu posso estabelecer uma obrigação de não fazer, de não abrir um negócio no mesmo ramo, porque eu já paguei por isso. Então, eventualmente, pode ser estabelecida uma obrigação de não fazer por contrato nesse sentido. Tá? Então, veja aqui que apareceu um outro exemplo. O Gabriel traz um exemplo de um contrato de exclusividade de um artista com uma emissora que, para garantir a exclusividade, o artista assina um contrato em que ele se obriga a não conceder entrevista a outra emissora. Olha, perfeito. Inclusive, o Big Brother, acho que funciona assim, Os brothers, quando saem da casa, eles têm um contrato de não fazer, durante um período de tempo, de não dar entrevista em outras emissoras. Eles são explorados apenas pela emissora que promove o programa. Isso é uma obrigação de não fazer. Perfeito, Gabriel, nessa observação com relação a isso. A Cláudia também traz o exemplo aqui, de não construir mais de 3 andares em certo lugar. Perfeito. Por exemplo, eu tenho um terreno, tenho 2 terrenos, um do lado do outro, e eu não quero que no terreno do lado da minha casa construa-se um espigão, um prédio de vários andares, até porque atrás da minha casa talvez tenha uma piscina, eu quero privacidade, eu não quero, digamos assim, um prédio grande que me tire a visão, eventualmente se retira a privacidade, a incidência solar, e aí a pessoa diz, olha, eu não quero vender o terreno porque realmente eu não quero me incomodar com o prédio do lado da minha casa. E aí vem um proponente e diz, não, mas peraí, eu quero construir realmente só uma casa de um andar. E aí no contrato se estabelece que a parte que vai comprar essa casa estabelece uma obrigação de não fazer, de não construir determinada casa com mais de um andar. Isso é uma obrigação de não fazer. Tá? A Natália traz aqui, normalmente esse caso de não construir mais de 3 andares em certo lugar é em frente da praça. Isso é uma obrigação de não fazer estabelecida por lei. Eventualmente, alguns municípios estabelecem zonas municipais que estabelecem essa restrição de construção, ou seja, não podem as pessoas construir acima de uma quantidade de andares de pavimentos esse prédio. É uma restrição legal, uma obrigação de não fazer. Perfeita também a Natália nesse sentido. A Cláudia, traz na beira-mar, tem disso. Alguns municípios estabelecem realmente na beira-mar, até para evitar aquilo que aconteceu em Balneário Camboriú, que
que 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, na beira-mar, né, na faixa de areia, já há sombra com relação a isso. Tá? Perfeitos exemplos que vocês trouxeram das obrigações de não fazer. Tá? Vejam que a gente, quando vem a palavra ao nosso ouvido, né, começam um pouco a aparecer, né, exemplos de obrigações de não fazer. E aqui a gente poderia, né, decolar com relação a esses vários conceitos, né, vários exemplos de obrigação de não fazer. Tá? Então, entendido a diferença entre obrigação de fazer e não fazer, obrigação de fazer é uma obrigação positiva. É um ato chamado no direito de ato comissivo. A obrigação de fazer. A obrigação de não fazer é um ato omissivo, é uma conduta negativa, é um abster-se da pessoa. Tá? Logo, logo a gente vai ver as consequências do descumprimento disso tudo. Tá? Agora, dentro das obrigações de fazer, vocês não estão trabalhando, não esqueçam que a gente está trabalhando o tópico conceitos básicos. A gente estabeleceu a obrigação de fazer, o conceito, e vocês escreveram um tópico lá, obrigação de não fazer, e colocaram o conceito. Na apostila tem, mas a gente agora está resumindo isso. Nas obrigações de fazer, vocês vão subdividir agora alguns tópicos, porque nós temos espécies de obrigação de fazer. Tá? Aí nós temos as obrigações personalíssimas, chamadas de obrigações infungíveis. O que é o infungível? Que não pode ser substituído, né? Ela não pode ser substituída por a outra pessoa. A obrigação é personalíssima. Outra pessoa não pode executar essa obrigação de fazer. Tá? Obrigação personalíssima ou infungível. Ela não pode ser substituída por outra pessoa. Tá? Agora, nós temos outro tipo de obrigação de fazer. Obrigação de não fazer, desculpa, obrigação de fazer impessoal ou fungível. Impessoal por quê? Não importa as características da pessoa que está obrigada com esse fazer. Tá? Impessoal, ou seja, não importa, não, pessoal, pessoa. Não importa a pessoa que vai executar a obrigação de fazer. O que importa para o credor é que essa obrigação seja feita. Não importa quem vai fazer. Tá? Essa obrigação obrigação impessoal ou fungível, diferente das obrigações personalíssimas, das obrigações pessoais infungíveis. Tá? Então, cuidado com essas duas categorias de obrigações de fazer. E aí nós temos uma terceira categoria de obrigação de fazer, que é emitir uma declaração de vontade. Tá? Logo, logo a gente vai trabalhar com o conceito da obrigação de fazer, emitir declaração de vontade. Mas vamos começar agora com as duas primeiras, obrigações de fazer, personalíssimas ou infungíveis, e obrigações de fazer, impessoais ou fungíveis. Dentro das obrigações personalíssimas, tá? Nós temos duas fontes. Então, a gente já trabalhou nos conceitos básicos, obrigação de fazer personalíssima, impessoal e de emitir declaração de vontade. Agora, a gente pode subdividir as obrigações de fazer personalíssimas dentre duas fontes. Tá? Da onde surgem as obrigações de fazer personalíssimas? Ela pode ser estabelecida através de um contrato, em que as partes tabulam e avançam, estabelecem que aquela pessoa é que vai executar essa obrigação de fazer, fica estabelecido que essa pessoa é aquela pessoa que vai cumprir com a obrigação de fazer. Isso está estabelecido num contrato. A obrigação de fazer personalíssima, ela pode advir das circunstâncias do caso. Ou seja, mesmo não previsto em contrato, que ela era uma obrigação personalíssima, é em virtude das características, das qualidades, dos atributos daquela pessoa que levou o credor
a contratar aquela obrigação de fazer. Foi em função daqueles atributos. Então, por mais que no contrato se esqueceu ou não se estabeleceu essa obrigação como personalíssima, no contexto do caso, nas circunstâncias do caso, a pessoa só foi contratada para fazer aquela coisa em virtude das suas características peculiares. Por exemplo, vocês contratam um show artístico. Não dá para vocês contratar lá Ivete Sangalo, e na hora vem a Cláudia Leite. Por mais que seja do mesmo gênero, existem características pessoais de cada um. Existem pessoas que gostam da Cláudia Leite e da Ivete Sangalo, e tem pessoas que gostam só da Ivete Sangalo, não gostam da Cláudia Leite e vice-versa. Então, é em virtude dessas características pessoais, por mais que no contrato não está estabelecido que é um contrato de fazer o show, nesse caso, personalíssima, é em virtude dessas características, desses atributos pessoais dessa cantora que se estabeleceu esse contrato de obrigação de fazer. Não adianta na hora lá ser substituído a cantora por um outro, por uma outra cantora. Da mesma forma, um show gauchesco, contratou o Baitaca para o show, em função dessas características pessoais. Geralmente o produtor, a pessoa, o credor, a pessoa que contrata esse show vai anunciar o Baitaca, e na hora chega o César Oliveira e Rogério Melo. É outra, dentro do mesmo gênero gauchesco, é uma outra característica de cantores. Então, mesmo que no contrato não estivesse estabelecido esse contrato como personalíssimo, em virtude das circunstâncias do caso, levou a pessoa a contratar aquele profissional, aquela pessoa para cumprir a obrigação de fazer. Exemplo, vocês vão a uma clínica estética e contratam uma cirurgia plástica. Se vocês contrataram, buscaram a clínica estética em virtude das características, dos atributos pessoais de um determinado médico, vocês consultaram com esse médico, fizeram todo o pré-operatório com esse médico, todo o atendimento com esse médico, não pode, na hora da cirurgia, se isso não ficou claro, que é uma obrigação impessoal, mas que vocês sempre trataram com esse médico, cirurgião estético, que uma terceira pessoa execute essa cirurgia plástica ou, eventualmente, uma cirurgia de correção de um problema orgânico, enfim, para curar alguma doença, alguma coisa nesse sentido, não só em relação à cirurgia plástica. A questão da contratação para fazer uma tatuagem, tatuador, da mesma forma. Se vocês vão a um estúdio de tatuagem, em virtude das características de determinado profissional, isso é um contrato personalíssimo. Agora vejam um contrato impessoal, ou fungível. Vocês vão até uma barbearia em que exista vários cabeleireiros, vários barbeiros, ou vocês vão a um instituto de beleza em que existem várias profissionais que cortam cabelo, pintam cabelo, fazem as unhas das meninas, das moças, das mulheres, e aí para vocês não importa quem vai executar isso, porque vocês procuraram o salão em si e não determinado profissional. Então, vejam, quando a gente não estabelece isso num contrato, uma obrigação personalíssima, dá margem para que se discuta dentro de um processo judicial se isso é uma obrigação pessoal ou impessoal. Então, a orientação é sempre que se estabeleça isso no contrato, mas, a depender das circunstâncias, do contexto que levou vocês a contratar determinado profissional em virtude das suas características, a estabelecer uma relação obrigacional de uma obrigação de fazer em virtude de determinadas características, não precisa isso estar estabelecido no contrato. Isso pode estar de forma implícita. Então, novamente, resgatando.
Obrigações de fazer infungíveis, elas podem ser expressas, né? Prevista de forma expressa na relação obrigacional, e geralmente através de um contrato, né? Ou de forma implícita, ou seja, das circunstâncias do fato fazem com que essa obrigação seja pessoal, ou seja, infungível. Outra pessoa não pode executar essa obrigação de fazer. Tá? Então, essas seriam duas características, né, dois atributos das obrigações de fazer, a personalíssima e a impessoal. Tá? Vocês conseguem identificar outros exemplos de obrigações impessoais fungíveis? Tá? A gente citou um monte de exemplos de obrigações personalíssimas. Tá? Contratação de um show, cirurgia plástica, tatuagem, tá? Eventualmente pode ser uma cirurgia de outro tipo, né? Que não apenas a plástica. Tá? Nas obrigações impessoais, ou seja, que pode ser fungíveis. Vocês conseguem identificar exemplos de obrigações impessoais que podem ser substituídas, ou seja, substituídas a pessoa que vai executar. Tá? Como obrigação impessoal, a gente pode citar, né, a ida a um salão de beleza, que eu vou ao salão independente do profissional. Eu estabeleço um contrato com uma construtora para construir uma casa, um prédio, construir eventualmente uma piscina, eu contrato a empresa, a construtora. Agora, quem vai ser os pedreiros que vão vir executar essa obra? Para mim é indiferente. Tá? É indiferente para o credor esse tipo de execução. Quem vão ser os pedreiros? Eventualmente, isso pode mudar o contexto. Um pouco eu quero fazer um banheiro e assentar azulejos, que são azulejos muito específicos, é um jogo geométrico, e que só um pouco eu contrato, né, esse pedreiro, azulejista, em virtude das características pessoais dele, porque ele é um ótimo profissional. Se eu fecho um contrato nesse sentido, ele deixa de ser um contrato impessoal para ser um contrato de obrigação de fazer personalíssimo. Então, isso tudo depende muito do contexto em que é estabelecido esse contrato, ok? Seguimos, então, agora na nossa terceira hipótese da obrigação de fazer, que é uma obrigação de emitir declaração de vontade, tá? Ou seja, dentro dessa relação obrigacional de fazer, o fazer consiste em emitir a declaração de vontade. Dois exemplos clássicos com relação a isso por exemplo, o contrato de compra e venda de um imóvel e, eventualmente, um contrato de compra e venda de automóveis. Tá? Como é que funciona esse contrato de obrigação de fazer, de emitir declaração de vontade? Tá? Nesses tipos de contrato, por exemplo, na compra do imóvel, geralmente, quando é uma compra parcelada, o vendedor, ele não passa a escritura, ele não passa o imóvel para o nome do comprador enquanto esse contrato não estiver adimplido, ou seja, enquanto o devedor não efetuar o pagamento de todas as parcelas deste contrato de compra e venda. Então, por isso que se fala, né, a prática, se fazer um contrato de gaveta. O que é um contrato de gaveta? É um contrato de promessa de compra e venda. Tá? E essa promessa de compra e venda pode ser uma promessa de compra e venda irretratável, ou seja, as partes não podem voltar atrás, ou uma promessa de compra e venda com direito à retratação, ou seja, a possibilidade de desistência no curso da execução desse contrato, né, de compra e venda, em que uma das partes pode existir. Porém, geralmente é estabelecido uma multa
pelo arrependimento nessa compra e venda, e geralmente essa multa é uma multa alta, justamente para que impeça o descumprimento desse contrato. Só que dentro desse contrato de compra e venda, que é uma obrigação de dar um imóvel, tá? Pode ser estabelecido uma cláusula com obrigação de fazer, que é o quê? Fazer a transferência desse imóvel uma vez adimplido o contrato. Então, retomando aqui. O vendedor do imóvel, tá, estabelece com o comprador que esse imóvel vai ser pago em 10 prestações mensais. Tá? Vejam que o comprador diz o que para o vendedor? Já transfere para mim esse imóvel. O vendedor diz, não, para aí. Se eu te transferir o imóvel e tu não me pagar esse imóvel, tá? Eu fico, de certa forma, no prejuízo. Eu vou ter que entrar com uma ação, vou ter que demonstrar todo o descumprimento do contrato, o imóvel já foi para o teu nome. Veja, eu tenho um risco muito grande. Então, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um contrato de promessa de compra e venda, tá? Porque o que transfere a propriedade do imóvel é a transcrição lá no registro de imóveis, isso a gente já analisou em outras aulas, tá? E o vendedor diz, não, peraí, eu vou ficar com o imóvel no meu nome, e quando você pagar todo ele, eu te transfiro. Então, essa cláusula é uma cláusula de obrigação de fazer a transferência. Mas para que haja a transferência, o vendedor tem que ir lá no registro de imóveis e emitir uma declaração de vontade, dizer, olha, eu estou vendendo o meu imóvel para Beltrano. Eu vendi o meu imóvel e ele pagou. Tá? Então, vejam que isso é uma declaração de vontade, para que haja transferência lá no registro de imóveis. Só que o comprador pagou as 10 parcelas. Tá? E, ao cumprir a sua parte do contrato, ele vai até o vendedor e diz o quê? O devedor, né, o vendedor, que é devedor da obrigação de emitir a declaração de vontade. Ele chega até o vendedor e diz, agora vamos transferir o imóvel para o meu nome, afinal eu paguei todas as prestações. Tá? Vejam que aqui há um cumprimento da obrigação de fazer. A obrigação de fazer a transferência, emitir a declaração de vontade lá no registro de imóveis para que haja transferência. Agora, se o vendedor desse imóvel, o devedor da obrigação de fazer a transferência, se recusar a cumprir isso, o credor dessa obrigação de fazer, na verdade, né, o comprador desse imóvel, não tem como transferir esse imóvel perante o registro de imóveis. Ele depende dessa manifestação, dessa vontade do devedor. Como é que fica o comprador desse imóvel? Ele vai ter que executar esse vendedor, e aí, por isso, as regras de processo civil, e o juiz vai emitir uma declaração judicial para que faça-se a transferência desse imóvel. Então, digamos assim, a sentença judicial vai substituir essa vontade, nessa declaração de vontade do vendedor, do devedor da obrigação de fazer. Então, esse é o procedimento. Vejam que uma obrigação de fazer, de emitir declaração de vontade, um clássico exemplo é nos contratos de compra e venda de imóveis. Outro exemplo é na compra e venda de automóveis. Lembram, né? Que para fazer a transferência do automóvel, precisa que as partes, o vendedor, assine o DUT, né? Ou seja, o documento único de transferência. Assinando esse documento, o comprador vai até o CRVA e apresenta lá no CRVA o documento de transferência assinado pelo vendedor, firma reconhecida, e com isso ele consegue transferir o automóvel. Quando há uma compra e venda parcelada do automóvel, o vendedor não transfere na hora a propriedade do veículo. Ele aguarda com que o comprador efetue o pagamento de todas as parcelas e, ao final, ele faz a transferência. Então, geralmente, num contrato de compra e venda de automóvel, vai ter uma cláusula lá da obrigação de fazer. Uma vez cumprido o contrato e pago todas as parcelas, o vendedor se obriga a assinar o DUT e transferir o veículo.
isso é uma obrigação de fazer, e de emitir uma declaração de vontade, tá? Então, dentro das obrigações de fazer, a gente já deu um panorama bem amplo, quase que abordando, né, todas as peculiaridades das obrigações de fazer pessoais, tá, personalíssimas, tá, infungíveis, as obrigações impessoais, fungíveis, e as obrigações de emitir declaração de vontade. Seguimos lá, tá, obrigações de fazer, obrigações de não fazer. Agora que eu queria trazer para vocês e chamar um pouquinho a atenção, são com relação às obrigações de dar. Lá na apostila eu faço todo um apanhado, estabelecendo uma diferença entre obrigação de dar e obrigação de fazer. Tá? Existe uma proximidade, uma zona cinzenta que divide, né, obrigação de fazer e obrigação de dar. É uma linha bem tênue com relação a esses conceitos de obrigação de fazer e obrigação de dar. Porque, na verdade, uma obrigação de fazer, por exemplo, de fazer fotografias, no final, o fotógrafo tem que dar um álbum, dar as mídias, dar as imagens ao contratante. Numa obrigação de fazer a filmagem, eu não contrato apenas para fazer a filmagem. Ao final, o contratado, o devedor da obrigação de fazer, ele vai ter que entregar essa gravação, essa mídia, essa filmagem desse evento, desse casamento, desse aniversário, ao contratante. Numa obrigação de filmagem, de fotografia, não é uma obrigação de dar, a gente tem que ter bastante cuidado ao diferenciar uma obrigação de dar de uma obrigação de fazer. E um macete interessante com relação a isso é a gente perguntar, antes de dar a coisa, o devedor, aquela pessoa que tem que cumprir com a obrigação, o devedor, ele precisou fazer essa coisa? A gente pode citar um exemplo bem prático, né, que a gente já trabalhou aqui, as fotografias. Na obrigação de fazer os registros fotográficos, abrange também, ao final, a entrega de uma coisa. Mas se a gente perguntar, antes de entregar, o devedor, quem deve cumprir com a obrigação, teve que fazer as fotografias? Se a resposta for sim, teve que fazer, isso é uma obrigação de fazer. Claro que tem uma repercussão com a obrigação de dar, mas na sua essência, o objeto principal é fazer as fotografias. Por isso que daí a gente vai cair para obrigação de fazer, e com isso vai ter aplicação de todos os regramentos jurídicos, tanto do Código Civil, do Código de Processo Civil, referente à obrigação de fazer. Então, fazer a filmagem. Claro que no final tem que entregar a mídia. É uma obrigação, de certa forma, a gente poderia confundir com a obrigação de dar. Mas não há obrigação de dar por quê? Porque antes, o devedor, aquele que deve cumprir com a obrigação, teve que fazer a filmagem. Agora, numa obrigação de venda de sacas de café, de sacas de soja, a obrigação é de dar as sacas de soja. A obrigação de compra e venda de um automóvel. Por que é uma obrigação de dar na compra e venda de um automóvel? Porque o vendedor do automóvel, ele não teve que fazer o automóvel antecipadamente. Ele não teve que fazer o automóvel antes para daí vender o automóvel. Isso é uma obrigação de compra e venda, é uma obrigação de dar. Então, aqui a gente conseguiu estabelecer uma diferenciação entre obrigação de fazer e obrigação de dar. Tá ok com relação a isso? Podemos seguir? Gabriel, a Cláudia, Denis, ok, Natália, Daniele, sempre presentes, né? Nossa Wagner, a Emily, né? Sempre presentes aqui na interação aqui da nossa disciplina. A Maria Luísa agora se manifestou. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem ainda para analisar? A obrigação de não fazer, a gente já trabalhou. Logo,
a gente vai trabalhar agora o descumprimento da obrigação de fazer. Tá? Caso haja o descumprimento de uma obrigação de fazer, qual é a consequência? Lembro que na aula de obrigação de dar, a gente estabeleceu, né, uma regrinha básica com relação a culpa ou sem culpa? Pois é, na obrigação de fazer ou não fazer, quando a gente houver um descumprimento de uma obrigação de fazer, tá, nós vamos analisar esse descumprimento da obrigação de fazer se deu por culpa ou sem culpa do devedor. E lembro que nas aulas de obrigação de dar e de restituir, a gente viu que, tá, havendo culpa do devedor, a gente ligou a ideia de culpa igual a perdas e danos. Quando há o descumprimento de uma obrigação de dar ou de restituir sem culpa do devedor, o que a gente trabalhou como regra? Resolve-se a obrigação sem a existência de perdas e danos. O que é resolve-se a obrigação? Abre-se o negócio. As partes não precisam indenizar umas às outras, exceto por eventual quantia adiantada, né? Se adiantou alguma quantia para o pagamento daquela obrigação de dar, o devedor, né, acaba devolvendo o valor para o credor, né, e resolve-se a obrigação. Mas aí a gente não está falando de perdas e danos quando não há culpa por parte do devedor. Nas obrigações de fazer, também a gente vai trabalhar o inadimplemento com e sem culpa e ligar a ideia, essa regra vale para nós também, aqui na nossa matéria de obrigação de fazer, quando houver culpa do devedor, a obrigação de fazer, né, vai haver aplicação de perdas e danos. Quando não houver culpa, há o quê? O negócio resolve-se, ou seja, não há indenização por perdas e danos. Porém, tá, para que haja o descumprimento de uma obrigação de fazer por parte do devedor, tá, e que não haja culpa, tá, a gente pode atribuir a culpa exclusiva de um terceiro, tá, eventualmente o caso fortuito força maior. São os dois exemplos clássicos para excluir a responsabilidade do devedor e para que ele não considere-se ele como culpado pelo descumprimento da obrigação de fazer ou, eventualmente, da obrigação de dar. O caso fortuito ou força maior rompe o nexo causal, tá, dessa obrigação, tá, e faz com que o devedor não precise cumprir com a obrigação em virtude do caso fortuito força maior. Você sabe a diferença entre caso fortuito e força maior? A gente já trabalhou em aula. Né? Eu acho que eu lembro que a gente já tenha trabalhado em aula. Você sabe a diferença do caso fortuito e força maior? Nós estamos ainda nos conceitos básicos, já a gente vai adentrar na análise específica de cada uma das obrigações. Qual a diferença entre caso fortuito e força maior? O COVID, tá? Eventualmente a gente tem uma obrigação de fazer, tá, um buffet de festas, a gente estabelece, né, uma contratação de um show artístico, tá, e eventualmente o cantor não consegue cumprir com essa obrigação, tá, porque em função das restrições legais, né, em virtude da nossa pandemia atual de Covid, né, faz com que não cumpra-se com a obrigação de fazer. Tá? E aí, isso é um caso fortuito ou força maior? A Cláudia está trazendo para nós que um é o ato humano e outro é uma força da natureza. E qual é a diferença? Qual que é ato humano e qual que é a força da natureza? O caso fortuito é ato humano ou é força da natureza? Ou a força maior é uma questão da força da natureza? Quem é que pode ajudar a Cláudia aqui também, nesse conceito? Caso fortuito seria, então, segundo o Gabriel, a proveniente de ações humanas. E a força maior, então, seria a força da natureza, né? Vejo que a gente não tem um conceito muito claro. Quando eu trabalho responsabilidade civil com os alunos, eu geralmente trago um bloco de autores, Maria Helena Diniz,
Carlos Roberto Rios Gonçalves, né? Uma série de autores, tá? E eu vou dividindo. E a gente vai ver que para alguns autores o que é caso fortuito, para outro é força maior. O que para uns é força maior, para outros é caso fortuito. Então, às vezes, nem na doutrina a gente tem um consenso muito grande sobre o conceito da diferença entre caso fortuito e força maior. Se a gente for ir para a jurisprudência e pesquisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça, STJ, né, a gente também vai encontrar essa insegurança na conceituação de caso fortuito e força maior, e às vezes os próprios juízes dizem o quê? Aconteceu no presente caso uma situação de caso fortuito barra força maior. Ou seja, ele coloca os dois conceitos. E aí, é caso fortuito ou força maior, é um dos dois, mas aconteceu um deles. Então, até às vezes na jurisprudência a gente encontra essa indefinição no conceito. Eu gosto muito de um conceito que divide o caso fortuito e força maior, então anotem aí. O que é o caso fortuito? São acontecimentos imprevisíveis. É um caso fortuito. É imprevisível. É algo que eu não teria condições de prever. É um caso fortuito. Tá? Foi um fortuito, ou seja, algo imprevisível. Então, coloca aí, caso fortuito igual a imprevisibilidade. O que é força maior? Coloquem aí, força maior é igual a fatos, situações previsíveis que, embora, coloquem nesse sentido, que embora previsíveis, tá, são inevitáveis. Então, força maior é sinônimo de inevitabilidade, ou seja, por mais que fosse previsível, eu não tenho como evitar. Caso fortuito, imprevisibilidade, eu não tenho como prever. Força maior, mesmo que fosse previsível, não tem como evitar. Por isso que a gente liga a ideia de eventos da natureza. Por exemplo, uma tempestade, um tsunami, um temporal, eu até posso prever, mas eu não tenho como evitar. Por isso que ele é força maior, ou seja, está acima das nossas forças para evitar o acontecimento deste fato. Ok? Conseguiram estabelecer bem a diferença entre caso fortuito e força maior? Não querem errar em eventual colocação desses conceitos? Trabalhem com o caso fortuito igual à imprevisibilidade. Força maior, mesmo que fosse previsível, é inevitável. Liga a ideia de inevitabilidade. Professor, então toda vez que acontecer um caso fortuito ou força maior, o devedor ele está dispensado do cumprimento da obrigação e ele não precisa pagar perdas e danos porque ele não teve culpa. É um caso fortuito ou força maior. Essa é a ideia. Na maioria da doutrina, vocês vão encontrar esse conceito. Se vocês buscarem aulas no YouTube, né, tem vários professores que falam sobre obrigação de fazer e não fazer, e quando chega, eventualmente, no descumprimento da obrigação de fazer, eles vão ligar a ideia eles vão dar exemplos de obrigação de não fazer sem culpa, que não foi descumprida sem culpa do devedor. Eles vão fazer exemplos de eventos da natureza, forças alheias à pessoa, atraso, a pessoa tem um compromisso de fotografar e pintar uma pessoa, né? Ou seja, fazer um quadro, uma obrigação de fazer personalíssima, mas que o avião, a conexão acaba se cancelando a conexão por tempestade, ele não consegue se deslocar, ou seja, aconteceu um problema na aeronave, o voo foi cancelado, ele não conseguiu ir até o local para cumprir com a obrigação. Isso é, digamos, um caso fortuito, e que o devedor acaba não precisando indenizar o credor pelo descumprimento da obrigação de fazer. Eles vão citar vários exemplos. Só que eu gosto de trabalhar com um elemento a mais. Porque se a gente partir dessa premissa como uma verdade absoluta, a gente vai dizer o quê? Sempre que houver caso fortuito ou força maior,
o devedor não precisa indenizar, o que não é bem assim. Tá? O que eu vou falar agora diz respeito a caso fortuito. Isso vale tanto aqui para o descumprimento de obrigação de fazer, a obrigação de dar, quanto nas questões de responsabilidade civil. Tá? O que eu vou trabalhar com vocês? Se eu sou um credor de uma obrigação de fazer e o devedor alega um caso fortuito e força maior, eu sempre vou ser o prejudicado como credor, porque o devedor não cumpriu com a obrigação e alegou um caso fortuito ou força maior, e ele exime dele da responsabilidade? Essa é a regra geral. Porém, no direito existem exceções, tá? Porque senão eu ia deixar o credor desvalido, sem qualquer suporte jurídico para o descumprimento dessa obrigação. O que ocorre dentro do caso fortuito? Imprevisibilidade. Nós temos dois tipos de fortuitos: o fortuito interno e o fortuito externo. O que exclui a responsabilidade, e eu vejo que as doutrinas, as aulas de YouTube não ensinam isso, ou por desconhecer, ou porque não querem ensinar, ou porque o tempo é muito curto, às vezes nas videoaulas. O que a gente está fazendo aqui é estudo aprofundado, tá? Nós vamos estabelecer a diferença do caso fortuito em fortuito interno e fortuito externo. O que isso quer dizer, professor? O que exclui a responsabilidade, o que rompe o nexo causal, é o fortuito externo. O fortuito interno continua com a responsabilidade, com a obrigação de ressarcir de perdas e danos. Querem ver um exemplo? O Jean está entrando agora para a nossa aula, né? Seja bem-vindo, Jean. Nós estamos trabalhando a questão do caso fortuito e força maior, e a gente está vendo que o fortuito não é qualquer fortuito que exclui a responsabilidade do devedor no descumprimento da obrigação de fazer. É só o fortuito externo. O que isso quer dizer, então, retomando a nossa aula? Não é qualquer fortuito que exclui a responsabilidade do devedor. Veja um exemplo. Nós temos um contrato com um fotógrafo para lhe fazer a cobertura de um evento. E a gente estabelece um contrato com aquele fotógrafo pelas características e peculiaridades dele, tornando o contrato personalíssimo. Porém, esse fotógrafo, ao se deslocar até o nosso evento, caiu uma chuva torrencial e alagou toda uma região que ele não consegue transpor essa barreira. Veja que nós estamos aqui num caso de força maior, ou seja, eventualmente até um caso fortuito se não fosse previsível a isso. Ou, citando um outro exemplo, a gente não misturar com eventos da natureza. Ocorre um acidente de trânsito e que bloqueia toda uma região e que ele não consegue transpor esse obstáculo. Veja que a gente está num fortuito, imprevisível, que eventualmente impossibilitou dele ir ao nosso evento. Ele vai fazer uma conexão de avião, vai pegar um avião para ir até o nosso evento. E esse voo é cancelado. Isso é um caso fortuito que exclui a responsabilidade dele. É algo imprevisível que está além das forças dele para resolver esse problema. Isso é um fortuito externo. Não é do deslinde natural das coisas que isso aconteça. Agora, se durante a filmagem ou durante a cobertura fotográfica, a máquina dele, a máquina fotográfica dele tem uma pane, pare de funcionar em virtude de um defeito dessa máquina. O fotógrafo vai alegar o quê? Não, aconteceu um caso fortuito, ou seja, algo imprevisível em que a máquina deixou de funcionar. A bateria se descarregou, não estava completamente carregada. É algo imprevisível, e isso acabou acontecendo. A bateria pifou, a máquina parou de funcionar. Ele pode alegar o quê?
Aconteceu um caso fortuito, algo imprevisível, não podia imaginar que a máquina ia parar de funcionar, ia sofrer um defeito naquele momento. Isso é um fortuito interno. Isso não tem o condão de excluir a responsabilidade dele. Como é que eu distingo, professor, o fortuito interno do fortuito externo? Simples. Tudo que for problema, algo que decorra do andamento normal de uma situação, ele é fortuito interno. Tudo que é evento externo, alheio ao andamento normal, o deslinde natural daquela situação, é um fortuito externo. Vou citar um exemplo para vocês. Tá? Vocês estão se deslocando numa linha de ônibus. Tá? Eventualmente, né, esse ônibus pode ter um defeito de freio, pode ter um defeito do motor. Tá? Isso é um fortuito interno, porque é da relação, tá? Eventualmente ocorrer problemas dessa natureza. Tá? Faz parte do desdobramento dessa relação o cuidado à manutenção do veículo, o cuidado com os freios, o cuidado com o tanque de combustível sempre abastecido. Se ocorrer algum problema nesse sentido, é um fortuito interno, porque é do transcorrer normal das coisas desse tipo de relação. Agora, se alguém adentrar nesse ônibus fortemente armado e assalta todo mundo dentro desse ônibus não é da rotina desse tipo de cumprimento de obrigação. Isso é um fortuito externo. Tá? Não é da natureza do transcorrer, do desdobramento normal desse tipo de relação do transporte. Agora, se isso acontecer, vocês estiverem dentro de um banco, e esse banco vier a ser assaltado, dentro desta relação que se estabelece com o banco, dentro de uma relação de segurança dentro do banco, o assalto a um banco é um fortuito interno, não rompe o nexo causal. Tá? Agora, se eventualmente cai um raio, uma tempestade, isso é um fortuito externo, né? Um caso fortuito, força maior, né? Melhor dizendo, que é fora do deslinde do andamento normal de uma relação que se estabelece com um banco. Então, cuidado com relação a isso. Não é todo o caso fortuito que exclui a responsabilidade, é só o fortuito externo. O fortuito interno mantém a responsabilidade do devedor e poucas pessoas discutem isso na doutrina e também nas aulas, tá? Então, cuidado com isso. Isso quer dizer o quê, professor? Resumindo tudo isso. Mesmo que tiver uma relação de obrigação de fazer e o devedor descumpra isso alegando caso fortuito, vocês vão ter que analisar, enquanto credores, enquanto advogados do credor, se esse fortuito foi um fortuito interno ou um fortuito externo. Por exemplo, perdeu o ônibus porque dormiu demais, perdeu o avião porque chegou atrasado. Isso não é um caso fortuito, isso é um fortuito interno, deveria ter chegado no tempo, com a antecipação do horário de embarque, que geralmente se fala que tem que chegar 1 hora ou 2 horas antes. Então, isso tudo são fortuitos internos. Agora, o fortuito externo, que está fora do deslinde normal das situações, esse sim rompe o nexo causal e torna o devedor, descumpridor da obrigação de fazer, isento de indenizar perdas e danos, ok? A gente fez toda uma volta aqui para a gente conceituar essa questão do caso fortuito e força maior, que vai ser importante para nós na questão do descumprimento, se vai haver culpa ou não. Tá? Então, vamos lá. Nas obrigações personalíssimas, começando agora a nossa análise do Código Civil. Tá? Artigo 247. Tá? Então, aqui está a nossa fonte das obrigações personalíssimas. Vejam só, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que se recusar a prestação a ele só imposta, ou
só por ele exequível. Vejam só que a ele só imposta, aqui nós temos o quê? Uma obrigação de fazer personalíssima em virtude de negócio jurídico. Ou seja, as partes convencionam que essa obrigação é personalíssima. Pode ser que no transcurso normal, em outras circunstâncias, ele poderia até ser uma obrigação impessoal, fungível, ou seja, substituível o devedor, mas que, em virtude desse contrato, se tornou personalíssimo. E aqui na parte final, por ele só exequível, aqui nós temos uma obrigação personalíssima implícita. Aquilo que a gente já falou sobre as circunstâncias do negócio levaram a contratar a pessoa por seus atributos, pelas suas qualidades pessoais, e que mesmo não previsto num instrumento contratual, seja num contrato, seja numa relação obrigacional estabelecida verbalmente, né, ou eventualmente até por e-mail, trocas de e-mails, ou até troca por WhatsApp, né, ele se estabeleceu pelas circunstâncias do caso e não se estabeleceu nenhuma cláusula a esse respeito. Então, aqui, a ele só imposta, né, previsão em negócio jurídico / contrato, ou só por ele exequível, quando as circunstâncias do caso levam à contratação dessa pessoa pelos atributos pessoais, tá? Consequências da descumprimento dessa obrigação de fazer, tá? Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos, tá? Aqui nós estamos falando de obrigação com culpa do devedor, que se tornou impossível da obrigação de fazer ser cumprida por culpa. Artigo 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, caso fortuito, força maior, e dentro do caso fortuito, fortuito externo, resolver-se-á a obrigação. Vejam só que resolver-se-á a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Novamente, fala-se culpa, liga a ideia de perdas e danos. Agora, aqui no artigo 247, uma observação que a gente tem que fazer, coloca aqui igual. Aqui a obrigação de fazer personalíssimo. Agora, no artigo 248, é o resultado, é a consequência do descumprimento de uma obrigação de fazer fungível, impessoal, em que o devedor pode ser substituído. Então, aqui é a consequência das obrigações impessoais e aqui as consequências das obrigações personalíssimas, tá? Então, aqui está o artigo 248 nas obrigações, quando se torna impossível por culpa do devedor, nas obrigações impessoais, no artigo 248. Tá? Agora, quando houver recusa do devedor de cumprir com a obrigação, e essa obrigação for impessoal, for fungível. Veja que a gente está trabalhando agora nas obrigações impessoais, fungíveis, em que o devedor pode ser substituído. Nós vamos trabalhar agora o artigo 249. Vejam só. Se o fato puder ser executado por terceiro, terceiro pode executar o fato, a obrigação de fazer, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Vejam só que aqui nós temos dentro da obrigação fungível, porque se fosse infungível, personalíssima, eu não tenho como um terceiro executar. Necessariamente a obrigação personalíssima vai se resolver em perdas e danos. Eu não tenho como
obrigar, eventualmente, uma terceira pessoa a executar algo que eu só procurei de forma pessoal aquele devedor. Tá? Eu estabeleci aquele contrato de forma pessoal. Então, não tem como obrigar uma terceira pessoa, porque só me interessa a execução por aquela pessoa. Por isso que nós vamos falar o quê? No artigo 247, nós vamos falar em perdas e danos. Agora, se a obrigação for fungível, o artigo 249 dá uma alternativa, a possibilidade dessa obrigação ser executada por terceiro. E aí, quem vai determinar que terceiro execute essa obrigação é o juiz. O credor vai entrar judicialmente e pedir a autorização que um terceiro execute essa obrigação de fazer. Agora, se houver urgência na execução dessa obrigação de fazer, o credor pode determinar, pode mandar que um terceiro execute, né, essa obrigação de fazer e depois se ressarcir da despesa que teve com o terceiro executando essa obrigação, mais perdas e danos, pelo descumprimento ou havendo recusa ou mora. O que é a mora? O atraso. Tá? Vocês estabeleceram que uma pessoa vai construir um muro e a pessoa não construiu, não está atrasando para isso, e vocês precisam esse muro de contenção, porque pode eventualmente vir um barranco a desmoronar contra a casa de vocês. Aí vocês estabeleceram um contrato com uma construtora e essa construtora não está cumprindo. Vocês estabeleceram um prazo de uma semana para construir esse muro e a empresa nem começou a construir. Mas vocês têm urgência para construir esse muro, fecharam o contrato com a empresa e a empresa não quer construir esse muro. Vocês podem fazer o quê? Houve mora, houve atraso, passou essa uma semana do contrato, vocês podem, havendo urgência, determinar, estabelecer que um terceiro, uma outra construtora, construa esse muro e entrar judicialmente cobrando as despesas dessa outra construtora, mais perdas e danos, o prejuízo que vocês tiveram por esse atraso. Tá? Então, quem vai arcar com isso é o devedor, essa construtora que se recusou ou atrasou o cumprimento da obrigação de fazer. Mas aqui, ligam a ideia, anotem no código de vocês, a obrigação de fazer ela é fungível, ela é substituível à pessoa que vai executar essa obrigação de fazer. Então, professor, e nas obrigações de fazer infungíveis, que não pode ser substituída? Eu não tenho nenhuma medida que eu possa obrigar o devedor a cumprir com essa obrigação? Tem. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode fixar asterintes, ou seja, multas pelo descumprimento. Eu não posso fazer, o juiz não pode compelir que o devedor execute esse contrato, mas, eventualmente, pode o juiz estabelecer multa pelo esse descumprimento. Estabelecer, às vezes, multa diária, R$500 por dia, em que o devedor não vai cumprir com a obrigação de fazer personalíssimo. Vejo que, diretamente, o juiz não tem como obrigar, pegar na mão do pintor, pegar na mão lá, obrigar o oficial de justiça a fazer a cirurgia, não tem como colocar lá policiais, força policial, para obrigar com que o cirurgião plástico faça essa cirurgia, mas o juiz pode, eventualmente, fixar multas para esse devedor, para que ele se veja compelido economicamente, através das multas, a cumprir com a obrigação de fazer quando ela é personalíssima. Isso quando ainda for possível o cumprimento da obrigação de fazer por parte do credor. Às vezes acontece de que é uma filmagem de um casamento, é filmagem de fotografias de um batizado, de um aniversário, e que contrata alguém pelas características peculiares dele, é uma obrigação personalíssima, e que a data do evento já passou. Aí não adianta mais, qualquer tipo de medida obrigando que cumpra com essa obrigação de fazer. Aí sim haverá conversão em perdas e danos, tanto na obrigação personalíssima, quanto na obrigação impessoal, porque não serve mais para o credor
essas fotografias, porque o evento já passou. Mesmo sendo uma obrigação personalíssima ou impersonalíssima, as circunstâncias do caso fazem com que o descumprimento só vai se resolver por perdas e danos, ou seja, uma indenização pelo descumprimento da sua obrigação de fazer, tá? Ok com relação a isso? Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Isso que a gente falou, né? O parágrafo único dá a ideia que, havendo descumprimento de uma obrigação impessoal fungível, eu primeiro tenho que me socorrer do judiciário. Caso haja urgência, eu posso, daqui a um pouco, mandar que terceiro execute essa obrigação de fazer, e depois cobrar isso via judicial das despesas que eu tive, mais perdas e danos em virtude do descumprimento da obrigação fungível. Tá? Esses são os detalhes, né, com relação à obrigação de fazer. Tá? Então, descumprimento é igual a perdas e danos. Tá? Havendo a possibilidade de fixar multas, o juiz pode, eventualmente, fixar multa, desde que o cumprimento da obrigação seja ainda do interesse do credor. Tá? Caso já tenha passado a data do evento, fotografias, vai se converter em perdas e danos. Tá? Não há como estabelecer multas para compelir o devedor a cumprir com a obrigação. Professor, o que é urgência? Cuidado. Tá? Parágrafo único. Em caso de urgência. Quando é que há urgência? Isso vai ser a critério do credor. O credor vai ter que ponderar e analisar as circunstâncias do caso. Tá? Por exemplo, sempre quando a gente estiver diante de situações que coloquem em risco a vida, a saúde, eventualmente quando há, por exemplo, um funeral, tem uma obrigação de fazer de uma funerária, de fazer todo o processo, o trâmite de enterro de uma pessoa. E a funerária não aparece, não cumpre com a obrigação de fazer o funeral. Eu tenho urgência, eu vou ter que contratar uma outra funerária para cumprir com essa obrigação de fazer, e depois eu vou entrar com uma ação judicial cobrando a primeira funerária, que descumpriu a relação obrigacional, e mais perdas e danos por esse descumprimento dessa relação obrigacional. Veja que estou diante de um caso de urgência, ou seja, não tenho como esperar até que o juiz despache, fixe multa para essa obrigação de fazer. Aqui não nos serve mais. Agora, está diante de uma situação de urgência, eu preciso fazer um muro de contenção, um muro de arrimo. Muros de arrimo, vocês já devem ter visto, principalmente quando está se chegando em Coronel Barros, aqueles barrancos que tem aqueles blocos de pedra, aquilo lá faz contenção. Eu preciso, com urgência, fazer uma contenção de uma encosta. Eu faço um contrato, a pessoa não cumpre no prazo, está em mora. Eu posso contratar uma outra empresa, porque eu tenho urgência, e depois eu entro judicialmente. Agora, a regra é, não há urgência, primeiro eu preciso entrar judicialmente para ver a autorização judicial para que eu possa contratar uma terceira pessoa para cumprir essa obrigação de fazer, impessoal ou fungível. Tá? Eu acho que vocês acham que seriam os elementos mais importantes com relação às nossas obrigações de fazer. Obrigação de não fazer. Então, vamos lá para o nosso Código Civil, nas obrigações de não fazer. Extingue-se a obrigação de não fazer, pelo artigo 250, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Vejam que aqui a gente está diante de uma obrigação de não fazer. Porém, às vezes, a obrigação de não fazer se torna impossível sem culpa do devedor. Daqui a um pouco a pessoa compra, vamos criar um caso aqui, a pessoa compra o terreno e estabeleceu uma obrigação de não fazer, ou seja, de não construir, olha só, aqui é um caso agora eu lembrei, a pessoa estabelece uma obrigação de não fazer, compra o terreno e a pessoa estabelece lá no contrato
de não fazer um muro acima de 1,5 metro ou acima de 2 metros de altura, porque a pessoa que vendeu o terreno, não quer perder a vista, ou seja, eu tenho um terreno onde eu tenho a minha casa e eu sou proprietário do terreno do lado. E eu vendo esse terreno do lado com a condição de que a pessoa não vai construir um muro acima de 2 metros no terreno, porque eu não quero perder, daqui um pouco, a vista do meu terreno. Eu estabeleço uma obrigação de não fazer. E aí, o que acontece? Em virtude de situações climáticas ou em virtude de situações de desmoronamento, a pessoa precisa construir um muro de contenção com 3 metros de altura. Vejam só que, mesmo com uma obrigação de não fazer, de construir um muro acima de 1,5 metro ou de 2 metros, as condições, os casos fortuitos, ou em situação de força maior, obrigam que a parte tenha que construir um muro acima de 2 metros. Vejam que, quando eu tenho uma obrigação de não fazer e que por forças estranhas, alheias à vontade do devedor, ele se torna obrigatório realizar aquela situação, eu vou ter que cumprir com a obrigação, eu vou ter que executar aquele fazer que vai contrário à obrigação que se estabeleceu de não fazer. Então, nesse caso, há o descumprimento de uma obrigação de não fazer sem culpa do devedor, porque é impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Estabelece uma relação obrigacional de não impedir a passagem pelo terreno. Uma pessoa sempre faz o caminho por aquele terreno. E aí a pessoa estabeleceu uma obrigação de não fazer, de não impedir a passagem por aquele local. Porém, por circunstâncias alheias à vontade, ele precisa construir um muro, ele precisa fechar aquele terreno, e aí impede a passagem. Vejo que isso são fatos alheios à vontade do devedor, que obrigam ele a não torna-se impossível abster-se desse ato. Ou, eventualmente, até por uma lei municipal, se estabeleceu que deve ser feito muros em propriedades com determinadas características, e na propriedade dele, ele vai ter que construir um muro. Vejo que é um fato alheio à vontade do devedor, que vai fazer com que esse direito de passagem fique postergado. Essa obrigação de não fazer, de não impedir a passagem de uma determinada pessoa ou de um determinado imóvel. Vejam que, por fatos alheios à vontade, o obrigado, uma obrigação de não fazer, vai ter que descumprir isso, e nesse caso, resolve-se a obrigação, extingue-se a obrigação, sem que haja a obrigação de pagar perdas e danos. Artigo 251. Praticado pelo devedor o ato cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de desfazer a sua custa, ressarcindo o culpado por perdas e danos. O que isso quer dizer, o artigo 251? Se o devedor se obrigou a abster-se de algo e ele descumpre, obrigou-se a não construir um muro acima de 2 metros, e ele constrói um muro de 3 metros. Se obrigou a não construir prédios ou um imóvel acima de 2 pavimentos, e ele constrói 5. O que o credor dessa obrigação pode exigir? Que o devedor desfaça as suas custas, o que ele acabou fazendo e que tinha se comprometido em não fazer, ou o próprio credor vai determinar que se desfaça aquilo e vai ressarcir o devedor, vai ressarcir o credor por perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. O que o parágrafo único está dizendo? A regra que, para desfazer algo que foi feito e que havia um compromisso de não fazer, primeiro o credor tem que se socorrer ao judiciário.
aí o juiz vai determinar que isso seja desfeito, tá? Ou o devedor desfaz, ou um terceiro desfaz às custas do devedor que descumpriu a obrigação de não fazer. Agora, se houver urgência, tá? Aí sim pode o credor determinar que um terceiro desfaça esse muro, tá? E depois cobrar o ressarcimento pelas despesas, mais perdas e danos. Tá? Veja um outro exemplo de obrigação de não fazer. Tá? Estabelece num contrato em que o comprador do imóvel tem uma obrigação de não fazer. Qual a obrigação de não fazer? De não impedir que as águas fluviais, ou seja, que o escoamento da água das chuvas passe por o seu terreno. Tá? E daqui a um pouco, né, o devedor, o dono que comprou o imóvel, faz um dique, faz um muro de contenção que jogue essa água da chuva lá para o terreno do vizinho. Tá? Veja que ele está descumprindo uma obrigação de não fazer, que é não conter o transcurso natural das águas das chuvas. Isso é um problema bem recorrente entre proprietários de imóveis, né? Porque às vezes essa água passa, vai ter que fazer um encanamento, fazer uma tubulação, né, para escoar essa água pelo seu terreno. Às vezes acontece de alguns impedimentos de construção e às vezes estabelece isso num contrato, né, de compra e venda, que o comprador, né, não retenha a água da chuva, né, o curso natural da água da chuva que passe pelo seu terreno. Tá? Se ele construir um muro que jogue essa água da chuva pelo terreno do vizinho, né, o credor pode exigir que ele desfaça, que o devedor desfaça, ou judicialmente, né, estabelecer que ele desfaça, um terceiro desfaça as custas do devedor. Agora, se há urgência nisso, pode o credor determinar que um terceiro desfaça e cobrar isso judicialmente. Aqui nós terminaríamos as obrigações de não fazer e começaríamos no artigo 252 com as obrigações alternativas.